Olá, galera do canal, aqui é o Alex Dependência Financeira 72, tudo bem? Vamos conversar sobre o VSLH 11. É um fundo de papel high yield. Eu tenho na carteira do Começando do Zero, mas só que esse aqui é o fundo para troco, né? Quando sobra umas quirelinhas, a gente investe nele, né? E eu tenho também na carteira da aposentadoria, né? Minha carteira pessoal. E esse fundo ele tá melhorando mês a mês, né? É que o último relatório que eu vi foi de fevereiro. Agora a gente vai ver o de junho, né? Junho ou julho? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O outro relatório é de junho. Esse último relatório que a gente vai ver agora. Tudo bem? E a gente viu que em relação ao de fevereiro a junho, o fundo melhorou bem. E principalmente a sua carteira de CRIs que estavam inadimplentes. Vamos dar uma olhadinha agora. O fundo está cotado a R$ 3,46, dividend yield de 12 meses de 13,29%, P sobre VP de 0,33, quer dizer que está 27% abaixo do valor patrimonial. Está bem descontado, mas tem que tomar cuidado que é um fundo high yield, né? E ele teve muitos problemas aí com os CRIs que eles tinham. E liquidez diária de 150 mil. Então tem que tomar um certo cuidado na hora de entrar e sair do fundo. Variação de 12 meses de 6,79%. Podemos observar aqui no gráfico. Vamos ver aqui o gráfico de 10 anos. Ele vinha aqui, ó, porque esse fundo é novo, né? Ele começou com 10 e deu uma subidinha e depois de lá só vem caindo, mês a mês. Para quem comprou ali no IPO, tá complicado, né? Então praticamente aqui, ó, ele está nas suas mínimas históricas. Mas o fundo melhorou bem em comparação a fevereiro, em comparação ao relatório de fevereiro que a gente vai comparar depois, tudo bem? Valor patrimonial de 315 milhões. Valor patrimonial por cota de R$ 10,56. Tem um yield mensal de 1,16%. E ele vinha entregando altos rendimentos aqui, né? 18 centavos, 14 centavos. Aí foi nas suas mínimas 3 centavos, agora está entregando 4. Mas podemos observar que ele aumentou pouco, né? Mas só que como a cotação foi se desvalorizando, o dividend yield ele só foi aumentando. Por causa da desvalorização da cota no secundário. Pode ver que aqui ele se manteve 0,3 centavos, depois 4 centavos apenas. Relatório gerencial de julho, quer dizer, de junho de 2024. Esses relatórios são sempre atrasados, né? Demoram um pouquinho para sair. E é o normal, esse aqui é o normal desse fundo. Então aí tem um de prazo indeterminado, público em geral, deu início em julho de 2020. A gestora é R Capital. E essa é a taxa de administração. Ele está aqui nesse momento, 0,95%. Tem taxa de performance do que exceder o IPCA mais 4. Então não é tão difícil de bater esse índice aqui, né? Em abril, eles fizeram uma compra de um CRI de R$ 1 milhão. É o CRI Reiter Log SR. É de uma cadeia logística, incluindo transporte, armazenagem e multitemperatura para maiores empresas do país. E foi aprovado um pedido de waiver, um pedido de renegociação, que suspendeu os efeitos do vencimento antecipado das operações de concessão de carência para os pagamentos programados até fevereiro de 2025 para as operações EDA, RLP e Gran Viver.
nesse ponto que o fundo melhorou muito, né? Em relação agora em junho para fevereiro também de 2024. Vamos olhar agora desse de julho. O patrimônio líquido referente aos CRIs, 23% com operações em dia, 56,5% com operações de pagamentos a prazo e de carência, e 1,7% está inadimplente aguardando renegociação das partes, e 1,2% estão inadimplentes com processo de execução de garantias. Vamos dar uma olhada agora no de fevereiro. Relatório de fevereiro de 2024. O do lado direito é o de junho de 2024. Podemos observar que as operações com pagamento em dia era 23,9% e antes era 24,5%. Parece que aqui ficou pior, né? Mas na verdade melhorou aqui nessa parte, ó, o que representa o pagamento com prazo de carência, que era de 56,5%. E antes era 33,9%. E o que estavam inadimplentes aguardando renegociação das partes está agora em 1,7%, mas antes era 19%. Então eles fizeram vários waivers para renegociar a dívida dando a carência. Por isso, nessa parte, nesse valor aqui, ó, o de julho subiu bastante, né? 56,4%. Entendeu? Por mais que não, né? Estão tentando renegociar as dívidas, mesmo dando vários meses de carência, né? E 1,2% estão inadimplentes em processo de execução de garantias. E aqui não mudou nada, né? E é isso. Pouco a pouco o fundo vai tentando arrumar a sua casa, né? Porque eles fizeram muita besteira de vendendo, emitindo CRIs, comprando CRIs de empresas do mesmo grupo econômico, né? Que acabaram se complicando, né? Esse fundo aqui, o HCTR também, que eu tenho em carteira. De junho teve um impacto negativo devido à marcação a mercado desses CRIs aqui, ó. Brasil Parque, EDA, GPK2, Loteamentos Goiás, OP Resort, Resort do Lago Parque e One. Um resultado negativo de aproximadamente 7 milhões e 600 no seu patrimônio líquido. A gente vai dar uma olhadinha depois na DRE. A DRE é regime caixa, é tudo que transita como receita e despesas. E a gente pode observar que mesmo assim, ó, teve total de receita de 1.173.000. Aí teve outras despesas aqui, ó, e despesas com controladores e outras despesas aqui, né? Esse valor, mas só que distribuiu a mais. Ele distribuiu 112 mil a mais. Então ainda eles estão com uma reserva de lucro caixa acumulado no prejuízo de 31 milhões e 95. Então ainda a situação financeira não é tão boa assim, né? Ele tem que gerar bastante mais, ele tem que gerar mais receita para distribuir esse patamar que está entregando agora. Em comparação aqui do segundo semestre de 2023, a reserva de lucro caixa acumulado estava em 30 milhões 453 mil. E agora aqui, ó, no primeiro semestre de 2024, está em 31 milhões e 95 mil. Então ele está aumentando aqui, ó, o valor negativo na reserva de lucro caixa acumulado. Então podemos observar que na grande maioria das vezes ele está consumindo aqui, ó, a sua reserva de caixa acumulado, né?
Esse mês aqui teve uma sobrinha, mas na grande maioria ele está consumindo, né? Então, ou ele diminui os rendimentos, a sua distribuição, quer dizer, ou eles diminuem a sua distribuição, ou eles têm que aumentar aqui a receita de crise aqui, ó. A receita de crise aqui ele vai aumentar porque tem algumas carências de juros e amortizações que vão vencer agora em julho e vão começar a pagar agora em agosto. São 3 CRIs. Esse do GPK A e B vai começar a pagar em agosto, porque eles cederam carência de juros e amortizações até julho, né? Aí agosto vai começar a pagar. Aí tem outro aqui, ó, carência de amortização e juros, julho de 2024 também. Vai começar a pagar em agosto. E a outra aqui, ó, é o Brasil Parks, A e B também. 2 séries. Carência de juros e amortizações até julho, então vai pagar em agosto. Então são 3 CRIs que vão começar a pagar agora em agosto. Aí referente ao aí vai agosto, setembro, aí no relatório de setembro a gente vai saber se eles começaram a pagar ou não. Eu acho que esses waivers você tem que fazer apenas uma vez. Se você ficar só cedendo carência cedendo, aí vira uma dívida sem fim. E nesse meio tempo que você ficar dando carência sem eles pagarem juros e amortização, você poderia estar muito bem executando as garantias e quem sabe nesse meio tempo você já receberia elas, né? Então, por mais que demore, né? Porque essas carências normalmente são de 12 meses, aí vai dar mais 12 meses, vai só cedendo carência, fica 3 anos sem receber, sendo que talvez nesses 3 anos a gente já poderia ter recebido essa garantia, né? Exercido essa garantia desses CRIs. Então, por isso o fundo tem que pensar muito bem em ceder novas carências para esses devedores de novo, né? E tem outros CRIs agora que eles vão vencer. Muitos agora também vão vencer agora em dezembro de 2024, dezembro de 2025. Aqui o outro aqui, ó. Dezembro de 2024. Então, tem outros CRIs que vão vencer agora em dezembro e vão começar a pagar agora em janeiro de 2025. Fica de olho. Já que no regime de competência contábil, está um pouquinho mais confortável aqui, né? Porque a reserva de lucro contábil acumulada ainda está no positivo. Lembra que ele no comecinho do relatório falou assim em marcação a mercado que ia impactar negativamente no fundo em relação ao seu PL? É esse aqui, ó. É o CRI. Ele teve a sua receita, mas só que ele no competência contábil ele conta também a sua valorização ou desvalorização dos CRIs. Por isso ele ficou negativo nesse mês aqui de junho. Ele ficou bem negativo aqui, né? Ó. Resultado contábil. E esse aqui é a reserva de lucro contábil, que eles tiveram que usar da reserva acumulada, da reserva de lucro contábil acumulada. Que é desse valor aqui, ó. Era de 13.692.000, agora ficou em 5.971.000. Mas mesmo assim ainda ele está positivo. Vamos observar aqui, né, no regime de competência contábil, que eles têm essa variação negativa também, mas tem as positivas, né? E são na sua grande maioria, né? Aqui é o positivo em comparação com aqui, ó. Que aqui é só o que vem de receita dos CRIs. E aqui é quando tem a marcação a mercado, no valor de remarcação a mercado. Aqui foi negativo, negativo. E aqui, ó, foi bem positivo, né? 5.977.000, enquanto que aqui foi de 746. Aqui também, ó. Marcação de mercado positivo. Ó a diferença. Então é isso, né? Olha aqui também, ó.
Deu bem positivo, 2.566.000, enquanto que aqui, ó, só de receita foi de 860. Isso aqui é a performance do mercado no secundário, né? Desde o seu IPO, desde o seu lançamento, ó. Só vem caindo. E consequentemente também o volume médio diário em milhões vem despencando, né? Aqui, ó. E por ativo e por tipo de ativos, 82% é de CRI, 10,1% de fundo imobiliário e 7,7% de caixa. E aqui, por contraparte, aqui, ó, o GPK que estava com problema, seguro de compras, One. Tem alguns fundos aqui, a Gran Viver também, ó. Muitos fundos aqui que representa bastante em relação ao seu PL, né, do fundo. Tá com um problema, GPK, ó, 24,2%. E aqui na alocação por indexador, o IPCA está em 11,5% ao ano, desse cupom médio, né? O IGPM está em 14,75% ao ano. IGPDI mais 8,28% ao ano. E o pré-fixado em 10% ao ano. A maioria dos indexadores aqui é no IPCA+, que é de 77,6%. Por isso esse fundo se beneficia muito quando a inflação está alta, né? Por segmento, o corporativo é 46,2% e o multipropriedade é 43,8%. O mais arriscado por segmento aqui, ó, é o multipropriedade, que são resort, hotéis, quando você compra a fração de um determinado imóvel, né? Aí depois vem o loteamento aqui 3,9, shopping 3,8 e incorporação vertical 2,4. E podemos observar aqui, ó, que o LTV maior que 80% é 58%. O LTV, vou dar um exemplo para vocês, né? Um exemplo desse 80%, se eu tivesse um CRI nesse de 80% de LTV. Você tem um imóvel que vale 100 mil, mas você está emprestando 80 mil reais, que seria esse 80% do LTV. Caso de default, o devedor não consiga pagar as parcelas, ele é executado e essa garantia de 100 mil, que é do imóvel, ele entra para o fundo. Mas só que tudo bem, ele está avaliado em 100 mil. Mas você realmente vai conseguir vender por 100 mil, né? Se nessa época o mercado de imóveis estiver em baixa, estiver ruim de vender, e você ao invés de vender por 100 mil, você venda por 90 mil. Mas mesmo assim você vai ter esse lucro, porque você teve esse spread aí de 20% de margem de garantia. Então praticamente esse LTV é a sua margem de garantia. É a margem de garantia em relação à sua garantia de 100%. É aqui, ó, 80%, LTV de 80 a 65%. É de 36,3%. E o menor que 65% é 5,6%. Por isso, em relação ao LTV, quanto menor, é mais seguro. O fundo tem em carteira esses dois fundos imobiliários, que representa 10,09% do PL, mas só que não geram dividendos para o fundo, né? E aqui tem o seu custo médio, mas só que eu dei uma pesquisada, não tem como a gente saber o seu valor no secundário, né? Para ver se está no prejuízo ou não. E no portfólio detalhado, vamos dar uma olhada aqui no GPK. Como aqui é um fundo imobiliário, eu prefiro quando é mais alienação fiduciária dos imóveis.
ou cessão fiduciária das cotas das SPEs, né? São mais seguros. Essa cessão fiduciária dos recebíveis atuais e futuros, você está contando com o ovo da galinha que nem nasceu ainda, né? Fiança das pessoas físicas e sócias das devedoras também, alienação fiduciária das ações de excedente. Mas aí tem o aval do Brasil Parques SA e fundo de obra. Então, as garantias aqui não são tão boas, né? E eu estou observando assim essa carência de juros e amortização que eles cederam, né? Com os waivers, que o vencimento vence aqui agora em julho de 2024. Como esse relatório é de junho, vamos ver no próximo relatório se sai esse resultado aqui, né? Se eles começaram a pagar ou não as parcelas da dívida. E é isso, galera. Esse fundo aqui tem uma tese mais arriscada, porque por ser um fundo de papel high yield, né? As garantias são medianas. E como aumentou muito, né? Os CRIs que estão em fase de carência de juros e amortização. Então vamos observar aqui nos seus vencimentos se eles vão voltar a pagar ou não, ou se o fundo vai dar novas carências para pagar daqui a um ano novamente, assim. Então, isso aí a gente tem que ficar de olho, né? Tudo bem? Porque quanto mais waivers eles vão fazendo, vai empurrando com a barriga, é pior para nós cotistas e para o fundo. Se vocês gostaram desse conteúdo, por favor, se inscreva e dê o seu like. E muito obrigado a todos. Valeu!